Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou professora Simone Silva, professora de matemática, e convido você, nesse momento, a conhecer tudo que tem planejado para juntos estudarmos. Vem comigo, então. A nossa aula de número 10 tem como objeto de conhecimento resolução e elaboração de problemas que envolvem funções trigonométricas, no caso, função seno e cosseno com detalhamento em funções trigonométricas, seno e cosseno. Então, nesse momento, eu te aconselho a se afastar de tudo aquilo que tira a sua atenção, silencia o celular, pegue o seu material de anotação e vem comigo. Então, não é? Vamos estar iniciando aqui o estudo de uma parte ali da trigonometria, lembrando que trigonometria é quem vai estudar ali as relações entre ângulos e triângulos, mas aqui, propriamente, nós vamos estar ali descobrindo um algo a mais, que é o círculo ou ciclo trigonométrico, que também pode ser chamado de circunferência trigonométrica. E você pode estar se perguntando, afinal, por que eu tenho que estudar, por que eu tenho que conhecer esse conteúdo aí que é tão difícil, que é o círculo trigonométrico? Porque quando você for estudar ali seno, cosseno e tangente, que são essas razões trigonométricas, você não vai enfrentar tanta dificuldade. O círculo trigonométrico nos traz ali conceitos básicos, não é? Que nos ajudam, sim, a tocar aí a bola para frente no estudo da matemática, tudo bem? Mas o ciclo trigonométrico ou circunferência trigonométrica, não é? O círculo trigonométrico é uma representação gráfica que vai mostrar as relações entre os ângulos e as funções trigonométricas seno e cosseno, como nós vimos ali no nosso detalhamento. É uma ferramenta útil para visualizar padrões periódicos e entender que as propriedades de quem aí das funções trigonométricas, eu não sei se você sabe, mas a visualização é de importância vital para a nossa aprendizagem. Então, agora, para ficar aí melhor trabalhado em você, vamos assistir um VTzinho que vem trazendo aí o que é um ciclo trigonométrico aí de olho na tela. Nós percebemos que é uma circunferência de centro na origem aí do sistema, de raio unitário, ou seja, o raio é igual a 1, como você consegue visualizar, tudo bem? O arcos aí tem origem em quê? No ponto A, que é de ordenada, né? De coordenada 1 e 0. A próxima observação, as medidas algébricas são positivas no sentido anti-horário e são negativas no sentido horário. Tudo bem? E quando se traça ali o círculo trigonométrico, nós percebemos que há a existência de 4 espaços, que aqui nós chamamos cada um de quadrante, tendo origem ali sempre no sentido anti-horário, né? O primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. E o que você visualiza aí na sua tela é um círculo ou ciclo trigonométrico ou circunferência trigonométrica, tudo bem? Avançando então aqui no nosso estudo, nós temos medidas de arco, e quando se fala aí de circunferência, não é? Não só a trigonométrica, é importante que se saiba o quê? O que é uma medida de arco. Então, de olho na tela, aproveite para fazer aí todas as suas anotações, tudo bem? Antes de nós falarmos das medidas dos arcos, né, de arcos, nós vamos lembrar o que é um arco, tudo bem? Então, nós vamos ter aqui uma circunferência, e nessa circunferência, imagine que nós vamos começar a traçar, né? Começamos aqui de um ponto, traçamos, mas nós vamos considerar até um outro ponto. Aqui eu vou chamar de ponto A e ponto B. Este pedaço aqui, que fica compreendido entre os pontos A e B, este pedaço aí da nossa circunferência, esse pedaço de linha, quem é? É o nosso arco. Então, se nós vamos falar de medidas de arco, nós temos que saber, não é? Ali identificar o que é um arco, tudo bem? E na trigonometria, os arcos são usados para quê? Para descrever
ângulos e calcular relações entre diferentes partes do círculo, como as funções seno, cosseno e tangente. E eu ainda adiciono aí mais uma informação para você. Nós temos aí este arco, que eu vou chamar de arco menor AB, que está destacado na cor vermelha, mas nós vamos ter este outro arco aqui, não é? Maior, que eu destaquei aí, não é? Numa cor diferente da vermelha. E estes arcos, eles podem, não é? Ter medidas aí, representado pelas seguintes unidades. Grau. O grau é definido como uma parte ali, não é, da circunferência. A circunferência possui 360 graus. Então, o grau vai ser uma parte dessa, do comprimento da circunferência aí do círculo. E a outra unidade de medida, quem é? É o radiano, tudo bem? O radiano é a unidade padrão de medida do arco. E perceba como ele é representado. Ele é representado aí por rad. Um radiano é definido como o comprimento do arco de um círculo que tem a mesma medida do raio do círculo. Então, aproveite aí para fazer todas as anotações possíveis e não esqueça, para representar arco eu tenho quais medidas? O grau e o radiano. Mas o que é interessante aí lembrar, qual é a mais usual quando eu estou falando de medida de arco? A mais usual é justamente quem? O radiano, e que aí se representa, não é? Se escreve por rad. Pois bem, então, avançando aí um pouco mais no estudo, não é, do círculo trigonométrico, chegamos ali no que realmente, não é, é o nosso objeto aqui, que são as funções trigonométricas que nós vamos ver ali representadas no círculo trigonométrico. Lembrando você que função é aquela relação que expressa dependência, tudo bem? Mas para ficar melhor para você visualizar e entender um pouco mais e até aproveitar para fazer aí as anotações de olho na tela, vamos então aí ver que funções trigonométricas são funções matemáticas que descrevem as relações entre os ângulos de um triângulo e os comprimentos de seus lados. As principais funções trigonométricas incluem quem? Seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante, mas aqui nós vamos nos deter em apenas uma delas, que vai ser a função seno, tudo bem? As outras virão depois aí posteriormente, mas agora a função trigonométrica aqui será a função seno. Então vamos lá ver um pouquinho mais sobre a função seno. A função seno é definida como uma função que vai dos reais nos reais. Tudo bem? Então guarde isto aqui com você, anote aí. Então, a função seno é uma função que vai dos reais nos reais, tal que f de x é igual a seno de x, é a nossa notação, não é? É aí a escrita da função seno. Eu vou até aqui destacar para que você possa visualizar e anotar aí. Para todo x pertencente aos reais, esse A de cabeça para baixo aí significa para todo. E que dentro da trigonometria vai aparecer muito, então anote aí que significa para todo. Deixa eu melhorar aqui para você. O Azinho de cabeça para baixo, você já sabe que significa para todo, tudo bem? Para todo x pertencente aos reais. Mas no círculo trigonométrico, tá? Tudo bem? Lembrando você que é um círculo de raio 1. O seno de um ângulo é a coordenada y. Então, perceba o seguinte, como você visualiza aí na sua tela, nós temos aí dois eixos. Nós temos o eixo x e nós temos o eixo y. Todas as vezes que nós formos aí nos referir, estudar, não é? Denotar tempo a função seno, você vai observar aqui, ó, o eixo y que eu acabei de destacar para você. Tudo bem? Segundo, o que acontece? Isso significa, já que a função seno aí está se referindo, não é, ao eixo y, isso significa que o seno de um ângulo aí vai ser simplesmente a altura desse ponto em relação a quem? Ao centro do círculo.
O eixo horizontal que aparece aí, lembre, vertical vai ser em pé, horizontal vai ser deitado, tanto que eu coloquei aqui o X para você, já vai se referir a uma outra função, que é a função cosseno, mas que nós vamos estudar em um outro momento, tudo bem? Olhando ainda aí para a sua tela, o que é que você percebe? Você percebe que a função seno, ela é representada por essa ondinha, no primeiro momento eu vou chamar de ondinha, que nada mais é que a senoide, tudo bem? A representação gráfica da função seno é a nossa senoide. O que acontece? A senoide, ela oscila aí, ela varia, o tamanho dela vai de 1 até menos 1. Perceba que ela não ultrapassa nem o 1, nem o menos 1. Por quê? Porque o valor do seno varia justamente entre 1 e menos 1. Tudo bem? Tanto que, observando aqui ainda a imagem, você observa que o seno de 0 grau, é o que está bem aqui, quem é? É 0. Que o seno de 90, não é? Ou π sobre 2, que não apareceu aqui, mas ele vai estar localizado bem aqui no meio, π sobre 2 é 1. E por aí vai, tudo bem? E o que é que se percebe ainda? Que a função seno, ela é uma função periódica. O que é que isso significa? Que ela vai se repetir ali em intervalos regulares ao longo de todos os ângulos. Quais são os ângulos? Os ângulos são esses que estão representados aqui no eixo horizontal. Mas o seno desses ângulos aí calculados pela nossa função, eles vão ali ter valores representados onde? No eixo Y. Tudo bem? E aí, não é que se a gente percebe que a função seno aí é periódica, que ela se repete ali em intervalos regulares ao longo de todos os ângulos, o que é que a gente tem que perceber? Que o comprimento de um ciclo completo forma uma onda senoidal. E o que seria esse ciclo completo, professora? Ele vai oscilar ali, como eu já falei para vocês, entre os seus valores máximo e mínimo. Tudo bem? E se você perceber, eu vou só limpar aqui a tela para você perceber melhor. Olha o que acontece. Vem, a senoide vem e completa ali, não é? Eu vou chamar de um ciclo. E você percebe que aqui vai ser sempre 2π. E vai iniciar o processo de novo lá do outro lado. E ali o período vai ser quem? 2π. E de novo, ó, vai subir até 1 e vai descer, não é? Até menos 1. E também aqui o período vai ser 2π. Por isso que se falou aqui que a função seno, ela é o quê? Ela é periódica, tudo bem? Avançando um pouquinho mais aí, nós temos que a imagem da função seno vai ser o intervalo menos 1 e 1, sendo que é um intervalo fechado, voltando, porque essa imagem, veja que os ângulos, eles terão os valores ali definidos do menos 1 e até 1. O menos 1 e o 1 estão inseridos, vão fazer parte. Então, é por isso que o nosso intervalo é fechado. Isso é um fato conhecido, não é? Pois os valores que o seno pode assumir para qualquer valor de x podem variar apenas de menos 1 e 1. Tranquilo? E o período dessa função, mas já falei para vocês, mas vamos voltar aqui. O período da função seno é 2π. Comece a anotar esses detalhes, porque daqui a pouco nós vamos ter que construir um gráfico. E quando se constrói gráfico da função seno, é interessante que você já tenha construído aí a imagem, o intervalo ali da imagem e o período. Tudo bem? Lembrando o período, aí trazendo de novo para vocês, que o período aqui, ó, vai ser onde ele desenvolve, não é? Este ciclo. E a gente percebe que este ciclo ali é desenvolvido em qual período? No período de 2π, tudo bem? É um assunto cheio de detalhes? Sim, é. É um assunto difícil? Eu vou dizer para você que não, mas é um assunto que requer dedicação.
que requer tempo de estudo, tudo bem? Então, se o seno de x é igual a y, se para qualquer valor de x nós teremos um valor em y, então o seno aqui da nossa função será igual a y para todo, não é? Valor de quem? De k, onde esse k vai pertencer ao conjunto dos inteiros e vai ter a mesma imagem no ciclo, só que aqui eu vou aproveitar esse parêntese aí que apareceu e vou fazer o seguinte, vou relembrar com vocês a definição de função, ali a definição mesmo no início da função. Já que nós estamos falando de função seno, você tem que dominar o que é uma função. A função, eu vou escrever aqui, função x é igual a... eu vou jogar 2x, tudo bem? Y é igual a 2x, lembrando que isso daqui não é uma função seno, voltamos ali, não é, na definição, ali que eu vou chamar de a origem mesmo de função. O que acontece? Para você descobrir, para você saber o valor de y, você precisa do valor do x. Então, aqui a gente já vê uma relação de dependência. Para eu ter um valor final, eu preciso de quem? De um valor inicial. E esse valor inicial, ele vai obedecer ali a uma lei de formação. E essa lei de formação é como se fosse uma máquina, onde eu vou colocar o valor de x para obter o valor de y. E quando se passa aqui para a função seno, este raciocínio continua, tudo bem? Eu vou dar valores a x, lembrando os senhores que esses valores são ângulos, para obter quem? Para obter ali uma resposta. Então, avançando um pouco mais, o que é que nós vemos aqui? Nós vemos a representação da função seno, tanto no ciclo trigonométrico ali, lembrando que tudo que se relaciona a seno vai ser relacionado aqui ao eixo y, e temos também agora essa transformação aqui, ó, já usando quem? A senoide, tudo bem? Não esqueça, não é? O que vale a pena lembrar aí para você e que você anote, nós temos aqui a representação dos ângulos, tanto em grau quanto em radianos. E o que eu aconselho você a fazer anotação, porque dentro do estudo da trigonometria, raramente você vai aí se deparar com ângulos, não é, sendo representados aí por graus. A grande quantidade, para não dizer todos, vem representado aí por radiano, não é? Onde o π tem qual valor? 180 graus. Então, vamos aqui aproveitar e já fazer essa informação e você tome nota. Ângulo de 45 graus representado em radiano, π sobre 4. Ângulo de 90 graus representado em radianos, π sobre 2. 180 graus vai ser o π. 270 será 3π sobre 2. E agora, 360 será quem? 2π, tudo bem? Não esqueça também que no nosso círculo trigonométrico, o raio é sempre igual a 1, tudo bem? E que aqui funciona no sentido anti-horário. Então, aqui eu vou ter o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e, finalmente, o quarto quadrante. Em cada quadrante nós temos o que aí? Ângulos que pertencem a eles. Tudo bem? Avançando mais um pouquinho, nós temos aqui outra representação, tudo bem? Onde nós vamos aí trabalhar com o ângulo de 90 e o ângulo de 270 graus, mas aqui nós vamos passar a usar 90 π sobre 4, 270 graus, 3π sobre 2 e aí a volta completa, não é? Nós vamos ter 360 graus, que aqui nada mais é do que 2π, e aqui nós temos a representação usando quem? A senoide. Tudo bem? Avançando então mais um pouquinho aí no estudo da nossa função seno, chegamos aqui para estudar o quê? Já vimos aí a representação gráfica, já vimos ali o período, já vimos ali a imagem, já vimos como é que se escreve aí a notação, não é? Qual é a forma que a função seno possui, mas avançando aí mais um pouquinho de olho na tela, aí nós vamos estudar mais um detalhe.
muito importante para nós, que é a paridade da função seno. Aproveite, tome nota, faça print, mas faça a sua anotação. Então, vamos lá ler juntos paridade da função seno. A função seno é ímpar. Ah, professora, então quer dizer que vai ser 1, 3, 5? Não, calma. O que significa ser ímpar? É que para esta função, os elementos simétricos possuem imagens simétricas. E agora nós vamos dar uma volta lá no nosso ensino fundamental, tudo bem? Nós vamos lá no 7º ano relembrar a definição aí de simétricos. Não é? Os simétricos aí são os que iguaizinhos em termos de valores, de numerais, mas que os sinais são o quê? Diferentes. Então, vamos ler de novo aqui, paridade da função seno. A função seno é ímpar, anote isso daí que é importante, ou seja, elementos simétricos possuem imagens simétricas. Aqui eu tenho o seno de 30 e depois eu vou ter o seno de menos 30. E se você perceber, houve a representação aqui no círculo trigonométrico de cada um, tudo bem? Esta parte superior aqui que você vê se refere, não é? Ali ao ângulo positivo, que aí foi chamado de x. E o que é que a gente observa? Tanto aqui no exemplo, onde ele deu valores com os ângulos, quanto lá no círculo trigonométrico, que as imagens serão o quê? Simétricas. Terão o mesmo ali valor quando se trata de numeral, mas os sinais ali serão o quê? Diferentes. Sabe por quê? Porque aqui no segundo quadrante, o seno, ele é positivo. Mas no terceiro quadrante, o seno é negativo. Então, por isso, esta diferenciação aqui entre os sinais dos valores do seno, tudo bem? Então, aproveite, faça aí essa anotação, que isto aqui geralmente se pede muito em exercício, em questão de vestibular, pode aparecer no Enem e é um conteúdo importante no ensino médio. Pois bem, estudamos aí, não é? Vimos teoria, estudamos aqui a visualização da paridade da função seno, mas agora chegou aquela hora de colocar em prática tudo que nós lemos, praticar um pouquinho, descobrir ali o que nós precisamos pesquisar mais um pouco e vamos então construir aí o gráfico de uma função seno e para ele determinar período, imagem. Tudo bem? Então, determinar o período e imagem, construir o gráfico de um período completo da função f, que vai dos reais nos reais, dada por f de x é igual a menos seno de x. Então, é para esta função seno que nós vamos agora trabalhar. Então, iniciando a resolução, existem 3 passos fundamentais aí para iniciar. Qual é o primeiro passo? Atribuir valores a x, porque se você associa valores a x, você vai ter aí para cada valor, um valor ali do seno, ok? E o terceiro e último passo, multiplicar seno de x por menos 1. Complicou um pouquinho, mas vamos lá então visualizar a resolução. Aqui nós temos o primeiro passo, que é o quê? Atribuir valores a x, e é isso que nós estamos fazendo. Valores para x, lembre, terá sempre, né? Terão que ser sempre quem? Ângulos. Nada de colocar aí números reais, 1, 2, 3, não, nós estamos trabalhando com ângulos, tudo bem? Então, 0π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Lembra que eu falei para você que na trigonometria, os ângulos aí usados são escritos em forma de radiano? Pois é, está aqui a prova. Dados os valores para x, nós vamos substituir em quem? Na nossa função aí que estamos estudando, que é seno de x. Tudo bem? Ah, professora, mas a função dada aí é menos seno de x. Tudo bem, concordo. Mas só que para ficar mais fácil para você, vamos aí jogar quem? Seno x. Então, substituindo aí o valor do ângulo, seno de x aqui, se o x for 0, é 0. Seno de π sobre 2 é 1. Seno de π vai ser 0. Seno de 3π sobre 2 vai ser menos 1. E seno de 2π, jogando
aqui na nossa função, substituindo o valor de x por cada ângulo aqui, que nós escolhemos, nós vamos ter quem? O resultado. Então, o seno de 2π, quem é? É zero, tudo bem? Mas não esqueça o detalhe, a nossa função é menos seno de x. Então, vai aparecer o menos aqui na frente desses resultados. Não existe menos zero, continua zero. 1 vai aparecer o menos, vai ficar menos 1. Não existe menos zero, vai ficar zero. Menos 1, lembra que tem o sinal na frente? Então, sinais iguais na multiplicação, resultado positivo. Deixa eu organizar isso aqui melhor para vocês. Então, aqui nós temos que, menos com menos, resultado positivo. Ou então, outra dica aí, apareceu o sinal de menos na frente do parêntese, quem está lá dentro troca de sinal, por isso que fica menos 1. E menos zero, não vai alterar nada, zero. Pronto. Aí já descobrimos valores, agora vamos ali para o próximo passo. Tudo bem? Para a construção do gráfico, o que é que vale a pena relembrar? Isso eu falei para vocês um pouquinho lá atrás. O que é que tem que dominar? Você tem que dominar ali o intervalo da imagem. A imagem da função seno vai variar ali entre menos 1 e 1. Então, você veio, já construiu aqui o eixo, não é? Eixo X, quem é que nós vamos colocar? Nós vamos colocar ali os nossos ângulos. E você visualiza aqui, 0π sobre 2π, 3π sobre 2 e 2π, que foram os valores atribuídos aqui na nossa tabela. Tudo bem? Mas não esqueça que a senoide, que representa a função seno ali no gráfico, ela só pode ali caminhar entre dois valores, que são quem? 1 e menos 1. Em hipótese nenhuma, ela pode passar do menos 1. Isso daqui vai ser um absurdo, tudo bem? Então, ela vai caminhar ali entre 1 e menos 1. E vamos, então, agora entender aqui o nosso gráfico. Quando o valor é zero, qual é o resultado? Zero. É por isso que estamos começando aqui, na origem. Tudo bem? Quando o valor é π sobre 2, ele vai em quem? Em menos 1. Então, π sobre 2 foi lá no menos 1. Quando foi π, o resultado encontrado foi zero. Por isso que ele está marcado aqui, sobre o eixo. Quando foi 3π sobre 2, o resultado encontrado foi 1. Então, 3π sobre 2 vai lá no 1. Você percebe aqui. Tudo bem? Aí, quem é o próximo? 2π. Quando foi 2π, o resultado foi 0. É por isso que 2π está marcado aqui diretamente sobre o eixo. E agora você vai traçar ali a sua senoide. Mas perceba um detalhezinho aí. Você lembra qual é a nossa função? A nossa função era ali menos seno x. Não é? E quem prestou atenção aí já percebeu que o gráfico ele está aqui, rebatido, justamente por esse sinal negativo. E como que se dá origem a essa senoide? Você vem aqui tranquilamente, já sabendo o formato dela, você vai ali unir os pontos, iniciando e terminando ali nos ângulos completos, ok? E lembrando que ele pediu, aqui voltando ao enunciado da questão, ele pediu que fosse o quê? Um período completo. Qual é o período completo da função seno? Você lembra? 2π. Então, a ondinha, vai, ou aqui no caso, vem e vai, até sair do zero e chegar em quem? Em 2π. Tranquilo? Então, aí nós vimos, tudo, as informações básicas sobre a função seno, mas para você dominar melhor, para que você reconheça aí as particularidades, qual é o conselho que eu lhe dou? Que você exercite, que você procure aí livros, que você corra atrás de material, até mesmo de prova de vestibular e Enem, que você exercite, porque é a prática que leva à perfeição. E a função seno, ela tem muitas particularidades
muitos detalhes que, se você não estiver habituado ali com o conteúdo, não estiver exercitando, você pode sim ter alguma dificuldade. Então, não fique somente aqui nessa aula, vá além, invista no seu conhecimento, tudo bem? Obrigada aí pela sua atenção, pela sua companhia e até o próximo encontro.